Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre alguns dos livros que nós lemos durante esse ano. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ok, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio. Seguindo a nossa tradição, todo início de mês de julho ou final do mês de junho, nós nos juntamos aqui para falar sobre parte dos livros que nós lemos durante esse ano. O próximo bloco vai ser sobre os bons livros e o último vai ser sobre os ruins, tá? Como a gente sempre faz por aqui. E se sobrar tempo, a gente faz algumas menções honrosas ou fala sobre outras coisas, beleza? Vamos lá. Começando pela minha lista. Eu li pouca coisa esse ano, pouquíssima coisa. Se eu separar os contos que eu li durante esse ano dos livros, eu posso dizer a vocês que eu li 24 contos em 3 livros até agora. Os livros que eu li são bem grandes, então o menor deles tinha 345 páginas, então eu acho que isso faz com que vocês entendam esses números. Mas para eu ser mais clara de verdade, eu li 2 antologias, uma com 18 contos, que foi a Farras Fantásticas, e a outra com de ficção geral, que foi A Gente Se Vê na Parada, que tem 6 contos, que foi editada pela editora HarperCollins, que fez parceria com a gente no Mês Orgulho esse ano. Então, assim, eu li um livro de não ficção esse ano. Pretendo ler mais um até o final do ano, mas por enquanto eu só li esse, que foi Dispositivos de Racialidade, da Sueli Carneiro, que foi um recebido da Sahar, próximo podcast esse ano. Li um livro de terror, mas já estou começando outro. E no caso que eu li foi Obsessão, da PPE Silva. E eu li um livro de romance dramático, que foi O Efeito Borboleta. Mas vamos um de cada vez, né? Melhor do ano, até agora, desse primeiro semestre. Dispositivos de Racialidade, de Sueli Carneiro. Por quê? É um livro de não ficção sobre como se comporta esse dispositivo que determina quem você é desde a hora que você nasce e quais são as coisas que você vai ganhar e as coisas que você vai perder, principalmente as coisas que você vai perder a partir da hora que você nasce por ser negro. Esse dispositivo reage a partir de um biopoder que determina quais são as atribuições e quais são as funções de quem é negro na sociedade. E esse dispositivo também determina quem é lido como negro e quem não é lido como negro dentro da sociedade. E a partir de um estudo profundo sobre esse dispositivo, a Sueli Carneiro nos leva a conhecer também referências negras ao longo da história, retratando para nós filósofos, cientistas, ativistas que foram apagados por serem pessoas pretas e serem do ramo científico em uma época em que a ciência produzida por pessoas pretas não era valorizada, em uma época onde a ciência produzida por pessoas pretas era renegada e vista como um produto não válido, como um produto que não era certificado enquanto ciência. Numa época onde a inteligência das pessoas pretas era completamente desacreditada. E ela traz para nós os documentos sobre esses cientistas. E ela traz para nós documentos sobre essas épocas que foram arrancadas de nós. E ela traz também os motivos pelos quais esses apagamentos aconteceram. É um livro extremamente forte. É um livro extremamente emocional, apesar de ser não ficção. E ele vai bater diferente
nas pessoas a depender da cor que elas possuem. Isso eu tenho certeza. Passando pro próximo, primeiro eu quero agradecer a HarperCollins pela parceria nesse mês do orgulho. Espero que venham outras. A gente se vê na parada foi um achado doido para esse programa, porque eu não esperava que fosse vir. A gente recebeu um e-mail da HarperCollins em maio. O e-mail totalmente aleatório, tipo, pedindo o endereço da minha casa no Rio de Janeiro. Não, é assim, conta direito, amiga. Fala da nossa luta para conseguir receber esse e-mail. Peraí, vamos voltar lá. Então a gente volta em janeiro desse ano. A HarperCollins abriu uma chamada para parcerias. E falou assim, quem quer trabalhar com a gente nesse ano? Quem quer trabalhar com a gente em 2023, etc. Eu digitei o @ do podcast no Instagram, no post do Instagram deles, fiz a ficha, enviei e esperei. Aí eu avisei para as meninas e elas falaram assim, não, a gente vai conseguir sim. E eu olhando para a situação e pensando, vai dar merda. Mas eu tava crente, falei, a gente vai conseguir. A Anne num otimismo do caraca, como sempre, sempre a otimista do grupo. Aí, e eu falando, não vai. Não é possível. A gente tem muito pouco seguidor para HarperCollins. Do nada, em maio, quando eu já não esperava mais que fosse haver notícia deles, apareceu um e-mail na minha caixa de entrada, que a gente tem um e-mail oficial pro podcast. E era da Harper. Inclusive, gente, se vocês quiserem, mandem jobs. Sim, mandem. Com um selo de confidencial enorme. Um negócio escrito confidencial enorme em caps lock. Um bagulho em negrito. Eu falei assim, Jesus Cristo, o que tá acontecendo? Sim. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tá tudo doido. O selo da editora lá, com todas as afiliadas, tudo. Eu falei assim, caraca, estão pedindo endereço da minha casa. O que será que eles querem me entregar? Aí eu falei assim, ok, dei o endereço, dei todas as informações que eles pediram. Passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim. Ou a HarperCollins esqueceu da gente, ou eu enviei o meu endereço para um e-mail escuso. O engraçado é que se foi um hacker que recebeu meu endereço, ele tava com todas as indumentárias da editora. Eu tô achando isso muito estranho. Aí eu fui na DM da editora e perguntei, gente, isso aqui foi vocês? Tá tudo certo? Aí a pessoa que me respondeu, que eu não sei o nome até de hoje, mas beijo pra essa pessoa, falou o seguinte, olha, é sério, a gente tá levando. Só que vai demorar um pouco para chegar na sua casa, porque o material não tá pronto. Eu falei assim, ok. E, tipo, até então, a gente não sabia, né, que estava acontecendo um processo, sabe? A gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí bateu o cara do Sedex na porta da minha casa. Rayane, aí eu assinei o bagulho, peguei o pacote, abri o pacote e veio encadernado. Uma cópia de um TCC, sacanagem? É, a cópia de um TCC parece isso aqui. Um encadernado com um negócio escrito versão não finalizada, bem grande, assim, que avisou aqui na frente do bagulho. Cara, nada compara ao nosso grupo do podcast neste dia, tá? Sim, porque eu falei assim, gente, a HarperCollins interrompeu meu almoço. Eu tava almoçando aqui na paz do Senhor e do nada tinha esse bagulho aqui. O que eu vou fazer com isso? Não sei. A caixa onde esse negócio veio era um mistério, porque, tipo, era uma caixa de papelão normal com adesivo em holográfico, cheio de glitter. Cheio de glitter. Eu falei assim, mano, que negócio é esse, velho? Não faz sentido, porque que tem glitter por tudo quanto é lado? Tá, que arco-íris é esse que tá fazendo a letra? Eu não tô entendendo nada.
Aí eu abri, comecei a ler o nome dos autores, aí eu falei assim, esse aqui é gay, esse aqui É gay também. 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 Ah, mas assim, peraí, todo mundo é gay nesse. Só aquele vídeo do MTV, sabe? Todo mundo é gay. Todo mundo é gay. Exatamente. Aí eu falei assim, caraca, o que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a ler o livro, aí eu falei assim, ah, tá. É uma antologia de 6 autores, só 5 deles são brasileiros, um deles é iraniano, sobre a parada gay de São Paulo. Aí eu falei assim, cara, Inclusive, muito bom afirmar que a Parada Gay de São Paulo é uma das maiores do mundo. Se a eu não me engano, maior é da a América maior, sim. Latina. Não, mas até ela é a maior do mundo, se eu não me engano. Uma das maiores do Sim, mundo. ela Gente, tá é competindo muita ali gente. lado a lado com a de Nova York, mas tá pra ser uma das maiores do mundo logo logo. E tipo assim, e eu falei assim, cara, a HarperCollins pensou no meu podcast falar sobre isso, por quê? Não entendi. Porque eu fiquei meio desbaratinada, porque o foco da gente não é sempre falar sobre pessoas queer. Mas a gente fala. Eu não pensei que eles fossem notar a gente por isso. Mas eles notaram. E eu fiquei muito feliz, eu agradeço muito a Rapper, sou muito grata. Espero que tenha ouvido outros trabalhos tão bons quanto esses. Faço preferência, Rapper. Por favor, mande autores brasileiros, porque eu vou adorar recebê-los mais vezes. Olha só, eu trago informações. Porque Queria assim. dizer para vocês que eu fui ver as 6 maiores paradas mais famosas do mundo. É de São Paulo. Nossa, é a mais famosa, tá, gente? Um beijo. Paulistas, né? Paulistas. Não, do Brasil, tá, gente? Enfim, É, voltando. Agradeço imensamente a Mariana, que é a pessoa do marketing da HarperCollins, que falou comigo durante esse tempo todo, quem conseguiu a nossa entrevista com os 5 autores não, brasileiros fora o da kit que a gente antologia. ganhou, tá, gente? Que é Fora o muito kit que a lindo. gente recebeu, que é lindo. Tudo bem que ele foi para todos os influenciadores, mas assim, ele é lindo. Cara, Eu não, espero. peraí, calma. É o nosso primeiro kit, tá, gente? Calma. Sim, foi o nosso primeiro kit, foi os nossos primeiros brindes como podcast desde do início, assim, então a gente ficou muito grato de receber isso. Sim. Assim, o livro é maravilhoso, como se já não bastasse. Não estou fazendo propaganda de louca aqui, gente. O livro é bom. Eu fiz a resenha por escrito para o blog, vocês podem ir lá ler a hora que vocês quiserem. Ela é muito boa, tem coisa muito boa dentro desse livro. Eu aprendi pra caramba, eu ri pra caramba, eu me emocionei pra caramba. Assim, eu bato palmas e palmas e palmas pra Preto Ruas. Eu vou louvar esse homem pra sempre, depois que eu li esse conto. O Triunfante Retorno de Minamora, pra mim, foi tudo. Não tem como eu não amar esse homem depois desse conto. Assim, vou comprar o lançamento dele dona seguinte. Vocês são minha parceria. É, dona Pelo amor de seguinte. Deus, se a senhora não enviar, eu vou ficar muito triste com a senhora. Eu vou ficar muito triste com a dona seguinte, porque vocês não enviaram esse livro pra mim, mas eu vou comprar do mesmo jeito. Porque, assim, ele me conquistou à primeira vista com esse negócio. É um escritor que sabe levar a emoção como ninguém. Eu tenho muito orgulho de ter sido uma das leitoras escolhidas para poder receber esse livro, esse manuscrito. O Ariel, que é uma autora trans que a gente já tinha entrevistado por episódios dos escritores sulistas. Se vocês não ouviram esse episódio, por favor, Cara, ouçam. e assim, procurem fotos. Meu nome da sessão de autógrafos de estreia, tá? Do Sim, lançamento. Que ele estava com a cabeça de gato, gente, maravilhoso. ele é maravilhoso, ele é demais, ele é incrível, ele escreve bem pra um caramba, assim, ele arrasa em tudo que ele faz. A Arquelana, que é o amor de pessoa, gente, assim, Ela já veio aqui no pódio ou não, né? não, a primeira Antes. vez dela foi na entrevista. E eu pretendo trazer mais vezes. Por Por favor, favor, Arquelana, leia venha. seus Ai, que... e-mails quando. Leia seus e-mails. Porque, assim. É, é, é complicado de conseguir agenda com ela, mas eu vou conseguir a próxima. Trabalha muito a mulher, tadinha. Riane Leão finalmente consegui entrevistá-la depois de muitas tentativas. Gente, saibam, não era a primeira vez que eu tentava falar com ela. Eu precisei da mão da dona Rapper para conseguir entrevistar essa mulher. E, tipo,
Obrigada, HarperCollins. De novo. Porque se você não queria conseguir entrevistar a Riane Leão, e eu tentei sozinha várias vezes chamá-la e não conseguia. Assim, Mariana Chazanas, que era uma escritora que eu não conhecia, tive a honra de conhecer nessa entrevista. Então, assim, o Abdi Nazimian, que é o autor iraniano dessa antologia, que eu não conhecia nada dele, e, tipo, conheci através do conto dele nessa antologia, e fiquei encantada com ele também. Então, assim, só tem autor bom nessa porcaria dessa antologia. É uma dica em tanto, vocês deveriam ler, sim, senhores. Outra coisa que eu queria indicar, antes de passar para a Anne. Farras Fantásticas foi a primeira antologia, a primeira coisa que eu li esse ano, que eu li logo em janeiro. É uma antologia feita só por autores nordestinos, editada por uma editora que é do Nordeste. O design é feito por uma artista nordestina. A organização é do Ian Fraser, que é um autor baiano, logo nordestino. Então, assim, o Nordeste inteiro está nessa antologia. É uma das coisas mais divertidas que eu li na minha vida. São 18 contos e não tem um ruim, tá? Não tem um ruim. É 10 para essa antologia, 100% das vezes. Então, assim, foi um livro que me fez chorar, um livro que me fez rir, um livro que me ensinou um monte de coisas sobre as quais eu não fazia ideia. Então, assim, bato palmas eternas para Ian Fraser por ter organizado essa bênção e bato palmas eternas para a editora Corvus por ter nos dado essa bênção dessa antologia. O livro Obsessão, que é o único livro de terror que eu li até agora, do primeiro semestre, da Pepe Silva, é um bom livro. Não é o melhor livro de terror sobre sequestro que eu já li? Não é, definitivamente não é. Rafael Montes ainda tem esse pódio. Mas também, né? Fica difícil superar esse homem. Mas, assim, Pepe Silva, se você estiver ouvindo, tu tá na escala de segundo melhores livros sobre sequestro que eu já li, tá? Parabéns. É bom, de verdade é bom. É inspirador, é assustador, o que é fundamental, porque é um livro de terror, ó, boss. Os personagens são cativantes, o assassino é um filho da irretocável. Bom dia. E o plot twist realmente é um negócio que eu fiquei meio. Lelé da Cuca. Eu fiquei meio triste, sabe? Eu fiquei meio triste. Mas assim, não vou dar spoilers. Vocês leiam o livro porque vale a pena, tá? É isso que eu queria dizer. Eu passo a palavra pra. Maravilhoso, né? Enfim, vamos lá. Olha, eu não sou uma Sally da vida, tá, gente? Não esperem isso de mim. Mas até agora, pelas minhas contas, porque normalmente eu encho a minha thread do Twitter com as minhas leituras, mas eu dei uma preguiçada e eu não fiz. Então, tipo assim, eu vou ter que atualizar ela. Mas contando, porque a maioria delas eu fiz pelo Kindle, contando por cima deu 46 até agora. Mas eu não tô mais comparando, eu tô muito tranquila esse ano. Já é mais que o dobro do que eu li. Eu me coloco uma média muito pequena, porque, enfim, eu gosto de passar o que eu me disponho a ler, mas eu tô lendo tão tranquilo dessa vez, porque eu acho que ano passado, nesse mesma época, eu já tinha mais, sabe? Mas enfim, eu tô super tranquila com a minha meta de leitura, tô até de boa. Tenho tanta coisa pouca coisa para reclamar que eu estou até não incompreendida, mas sem caminho, sabe? Mas enfim. Eu vou começar com um conto, que é O Despertar da Paixão, da Valentina K. Michael, que inclusive quando vocês quiserem ler uma autora que escreva livros com personagens anti-heróis, com personagens ambíguos, com romances que são romances, mas que tem aquela pedra no caminho, que às vezes é uma coisa do tipo assim, comportamentos não tão
confiáveis, pode ir nela, porque você não vai encontrar coisas absurdas, né? Como certas autoras fazem, né? Com preconceitos e essas coisas. Mas no Despertar da Paixão, porque na verdade ele é um spin-off de uma série que a Valentina tem, que é dos Irmãos Lafayette, uma coisa assim, se eu não me engano, o nome da série. E são a Carlota. Então vamos lá. A Carlota, ela é a mãe da personagem principal do primeiro livro, né? Dos Lafayette, tanto faz. E no primeiro livro, né, que não é o livro dela, a gente tem uma visão sobre ela que é muito mais voltada para o fato de que ela é uma pessoa muito amargurada, que ela não é que ela desistiu da vida, mas assim, ela não tem bons pensamentos sobre amor, sobre carinho, compreensão, paciência. E ela tratou a filha dela por muito tempo. A filha dela não, as filhas delas, porque não é uma só, com muito afastar, porque tudo que ela imaginou para as filhas delas, ela só não queria que terminasse como ela. Então, nos primeiros livros, a gente sabe que a relação dela com o marido não é boa, mas quando a gente chega no livro dela, a gente fica com essa impressão maior, porque ela apanha do marido dela, ela tá presa no casamento, ela já tá tão amargurada com tudo que ela não consegue ver uma saída, que ela acha que ela vai viver o resto da vida dela nesse sofrimento, que ela não pode se aproximar e se desculpar com as filhas, principalmente com a Olivia, que é a que saiu de casa primeiro, que é a mais velha, e que ela fez mal, né, num determinado momento da vida, porque ela acha que ela merece estar nessa posição de sofrimento. Mas, né, como a gente está falando de um conto de uma autora que é romântica e é clichê ao mesmo tempo, a gente entra num clichê de aposta que o marido fala para um cara, né, que é amigo dele, amigo de um sócio dele, meio que assim, olha, se você der em cima da minha mulher e ela me trair, eu vou te dar tanto, acho que é de dinheiro e tal. Era uma aposta mesmo. A minha mulher é uma pessoa muito sangue frio, frívola, e ela não gosta de nada, enfim. Só botou a mulher para baixo, falou que ela era o demônio na terra e é isso. Só que o cara, quando ele se aproxima da Carlota, ele começa a perceber algumas coisas, né? Do fato que ela é uma pessoa interessante, que quando ele chega perto dela e provoca ela tem reações calientes, sabe? E que chamam a atenção dele e ele começa a perceber os lados ruins, que é quando ele começa a ver que ela sofre abuso não só violento, né, como uma forma física, mas também psicológico. O marido falava muito mal dela, fala mal dela, critica tudo que ela faz, apesar de ela ser uma dona de casa exemplar, né, para essa, vamos dizer, área mais sofisticada, porque ela tem muitos empregados na casa dela, mas ela ainda faz boa parte das coisas, porque ela foi ensinada que mulher, quando casa, faz tal coisa, sabe? Tipo, tem que cozinhar, tem que lavar e tudo mais. Ela tem ajudantes, mas ela faz a maior parte, principalmente por conta do marido. E ela vai descobrindo que realmente há tempo para ela, por mais que ela seja uma pessoa que já tá mais velha, que já tem filhos, que nunca viveu um casamento feliz, que ela consegue viver uma paixão. E o livro é maravilhoso. A Valentina é uma pessoa que escreve de uma forma dramática, que incomoda, porque os personagens dela, principalmente os masculinos, causam esse tipo de incômodo, porque eles são pessoas... ela coloca muito das falhas nos personagens masculinos dela, não que as femininas não tenham, mas que os masculinos são muito mais
escancarados, mas é um conto maravilhoso, sério. Se você não quer ler a série toda, leia o conto só da Carlota, porque não vai mudar em nada, como podem ser lidos separadamente, o conto vale muito a pena, até mesmo como um livro solo. Sim, vamos de novo. O próximo é Um Amor para Recomeçar. Aqui é um livro 3 de uma série, tá? Que também pode ser lido separadamente, mas para que você entenda toda a história, é recomendado que você leia pelo menos o primeiro livro ou só ir direto ler tudo. Enfim. Aqui a gente tem o personagem principal, que é o Mateus, que é o irmão do... Enfim, a gente... De alguém. De alguém, eu não vou pesquisar de novo. A gente tem o Mateus, que aparece no primeiro livro. Ele é irmão do personagem principal do primeiro livro. E acontece que a família toda, eles são muito preconceituosos. Porque no primeiro livro a gente tem um personagem PCD, né, que é o principal. E depois que acontece o acidente, né, eles acabam se afastando, a mãe é uma megera e tudo mais. E aí causam-se coisas que o Mateus faz, e ele é um filho da puta no primeiro livro, tá? Só que quando a gente volta pro terceiro, você vê que é uma pessoa que, primeiro, ele era usuário de drogas, então muito das coisas que ele fez por maldade, não que isso seja uma justificativa, mas ele fez porque ele estava em abstinência e também por conta do efeito das drogas em si, ou antes delas, enfim. Tinha muitas cenas dessas que causavam um incômodo muito grande, mas que até então a autora ela não chegou a abrir para que todo mundo entendesse. Quando ela chega no livro do Mateus, que ela conta pra gente o que está acontecendo, você tem um primeiro momento de que você pensa, cara, ele é um filho da puta, claro, mas que assim, tem um motivo para ele ser. A autora, como eu já falei do primeiro livro, que é Um Amor para o CEO, Títulozinho abençoado. Sim, não, e é engraçado, ela falou assim que quando ela decidiu escrever o livro, ela queria este nome, só por isso, ela só queria escrever um CEO, enfim. E virou uma trilogia, que é muito bem representada, tá? Só pra... Cada maluco com a sua chave. É verdade. Pra exemplo aqui. Quando a gente volta pro do Mateus, que você conhece a história dele, assim, conforme o segundo livro passa e tal, você acaba entendendo que, assim, a mãe deles é uma filha da puta com todos, tá? Mas com o Mateus, ela tinha um amor muito sufocante. E que, depois da morte do pai, ele não aguentou esse amor. Porque a mãe colocava muito o personagem principal do primeiro livro contra os irmãos, que não eram filhos do falecido esposo dela. E era uma pessoa que o Mateus amava muito, e ele foi condicionado, por conta de uma manipulação da própria mãe, a odiá-lo. Então, quando ele entra nos primeiros capítulos que ele está internado, ele começa a se arrepender de muitas das coisas que ele faz, e ele consegue conforto no médico dele. E assim, é maravilhoso. O livro é muito bem feito. Eu acho que a melhor parte do livro não é o romance. É realmente a desconstrução e reconstrução de uma pessoa quando ela chega no fundo do poço e ela consegue ter um recomeço de sair de uma clínica, por mais que tenha feito tantas coisas ruins, se redimir com a família, perceber a manipulação da mãe, por exemplo, porque no primeiro livro a gente fica muito naquela, tipo assim, será que a mãe é muito filha da puta, ou o filho, por ter sofrido tanto, não consegue perdoar a mãe, ou
olhar a mãe de um outro jeito. Mas não, quando você volta pro Matheus, você pensa assim, não, realmente, a Branca é uma filha da puta. E não é à toa, né? Olha o nome. Ai. Olha, Branca já não é um nome batido para nome de vilã, tá? É isso. Você que não pegou a referência, ouvinte, volta lá no episódio, a tag dos crushes, número 1, tá? Pesquisa esse episódio no feed, porque a Anne tá lá falando de outra personagem chamada Branca, de outro livro que ela odeia. Sim. E ela passa mais de meia hora xingando Falando porque ela odeia essa Branca. Sim, e não só isso. Se você é noveleiro, por amor, tá? Por amor. E outra coisa, ela é a Anne é branca, pra quem não sabe, tá? Então vocês não aleguem racismo reverso, porque ela é branca. Ela não... Olha que isso! Ai. E, olha, gente, o próximo é uma novidade, não é mesmo? Porque para quem acompanha o podcast há mais tempo, sabe que eu sou a leitora de romances de época. Mas tem tanto tempo que eu não recomendo um romance de época que eu acho que não é mais a leitura de romance de época. Enfim, O Toque da Condessa, da Carolina Steinach, não sei dizer o sobrenome dela, mas é um livro que eu fui recomendada pelo Book Twitter, né, por uma mutual minha, que estava lendo, e eu gostei muito do postzinho que ela fez sobre, falando do livro e tal, e aí eu comecei a ler. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um livro de romance de época. Então, os plots que envolvem romance de época normalmente são muito previsíveis. E é puramente um romance de água com açúcar, que você sabe o que vai acontecer, ou é a moça feia, ou é casamento arranjado, que vira um romance. Tudo bem. A gente até tem um casamento arranjado, que seria da Charlotte com o Demian, mas acontece que a Charlotte, ela entra num clube do livro, e a pessoa que convida ela, que eu não me lembro se ela é uma viscondessa, não me lembro a posição dela, é uma duquesa, enfim. E ela chama várias amigas delas para fazer parte desse clube do livro, e a nossa protagonista, ela é uma criatura assim, muito tímida, muito acanhada, ela sofreu muito na mão dos parentes dela de sangue, e conseguiu se afastar por conta de um casamento que era para ter começado com uma vingança, mas na verdade é a pessoa, que é o Damian, que acaba a escolhendo como mulher, esposa dele no caso, acaba dizendo tipo, beleza, tá tudo bem, a gente pode continuar assim, e eu gosto de você e você gosta de mim. É tipo uma amizade. Mas eles se deitam juntos porque, enfim, né? É época. Só que quando ela é convidada para esse clube do livro, a gente descobre que os livros são proibidos, né? Eram livros que não eram decorosos para ladies lerem. E aí ela acaba, tipo, meu Deus, eu não posso ler isso, o Damian vai descobrir, o Damian vai descobrir. Aí ela fica muito curiosa ao ponto de ver as ilustrações que tem no livro. E ela começa a reproduzir o que ela lê e vê no livro com o marido dela. E aí nasce um romance avassalador com... Gente, assim, eu vou falar um negócio para vocês. Eu leio muito hot. Mas a forma como esse livro hot de época descorreu, assim, né? Tipo, como ele foi construído, foi muito diferente do que ler um romance hot. Sabe, foi tão gostoso e interessante ler toda a trajetória, todo o pensamento da autora de ter construído um romance de época muito diferente dos outros, sabe? Cara, foi uma surpresa e assim, e tanto. Que livro delicioso, de verdade. Eu tô tão apaixonada que eu fui correndo para ver o próximo livro, porque o Clube do Livro que se passa
nesse universo são uma antologia de autores e cada um escreveu um livro. Só que só o da Caroline foi lançado ainda e eu estou completamente órfã, gente. Sério, é muito bom. Ok, podemos passar para o próximo bloco. Como de costume, como foi avisado no início desse episódio, nós vamos falar agora dos livros ruins. Aconteceu algo em comum. Eu só tenho um livro para falar. O livro que eu abandonei na metade. E eu vim explicar o porquê. Tá? Em maio desse ano, no nosso episódio sobre o Maio Nacional, eu avisei que estava rolando um evento na minha casa. Que eu ia pela primeira vez em 2 anos ler um romance de gente branca. Pois bem, eu fui lá. Uhum. E eu li. Até metade. E desisti. Incrível. Desculpa! Aí a pessoa que leu o Efeito Borboleta ia falar assim: Rayane, você desistiu antes da hora porque tem o segundo livro. Se você não gostou do andamento do primeiro, o segundo é melhor. Provavelmente vai ter alguém dizendo isso. A narrativa é confusa. Os personagens não são cativantes. O abençoado do bad boy, que deveria ser o par romântico, que deveria ser o macho goals, é um saco. Eu não vi nada de extraordinário nele. Ele é só um cara branco que, por acaso, foi viciado em drogas e se meteu numa roubada. E vive um drama por causa disso. Dani, sabe, eu não consegui criar empatia. Eu não consegui criar vínculo. Eu não consegui criar estima. Não consegui criar nada. Eu só queria que acabasse. A personagem principal, ela tem toda aquela história de I'm not like the other girls. Então ela não é a mulher que vai reformá-lo, ela não é a mulher que vai corrompê-lo, ela é simplesmente uma mulher que tá na mesma merda que ele e, tipo, vamos enfrentar essa merda junto. E isso, quando é apresentado, você fala assim, ok. Até que você consegue perceber que ela é tão tóxica, mas tão tóxica quanto ele, e que os dois só deviam cada um se separar pro seu canto e seguir sua vida. Vocês não têm que ficar juntos e encontrar uma forma de viver juntos. Não, cara. Só separa. E cada um segue o seu caminho, porque vocês vão acabar se matando. E é um livro angustiante, é um livro deprimente, é um livro que te arrasta. E do contrário da Anne, eu não gosto de angst. Eu não gosto de angústia. Porque eu acho que a minha vida já tá numa merda. Então eu não preciso de um negócio que seja mais angustiante que a minha vida pra eu ir pra literatura, tá ligado? Eu não preciso disso. Eu queria um romance de gente branca onde, tipo, 2 pessoas brancas vão lá e se apaixonam. E se apaixonam normalmente, como todo romance de gente branca tem, gente. Eu só escolhi um romance de gente branca pra isso porque é mais fácil de achar. Vamos combinar, né, gente? Eu não tava com paciência pra procurar. Porque é muito mais difícil você conseguir encontrar pessoas pretas escrevendo romances que são por ser. A gente tem as que nós recomendamos no episódio, pessoas pretas também amam, mas assim, eu tava com vontade de voltar pro lugar comum, porque fazia muito tempo realmente que eu não lia algo do tipo. E assim, eu não tenho uma boa referência agora. Então, assim, sinto muito a altura de O Efeito Borboleta se você está ouvindo esse episódio. Mas eu detestei o teu livro. Eu não me dei nem o trabalho de avaliar ele na Amazon porque eu fiquei com vergonha do que eu ia falar dele depois. Então, assim, se algum dia eu tiver paciência, eu vou lá e vou terminar, porque eu abandonei, né, gente? Mas eu não garanto nada. O que vai acontecer com a Rayane?
É ela voltar para a zona dela de conforto, onde ela lê sobre pessoas sendo assassinadas. É isso que aconteceu com a Rayane. Nada mais, nada menos. Esse ano eu abandonei bastante livro, tá? Mas eu queria citar 2 que foram mais incisivos na hora de abandonar. Eu vou começar com Chamas da Liberdade, da Tamires Barcelos. Esse é uma série de motoqueiros, tá? Para vocês saberem. E assim, a autora até escreve bem, mas aí a gente tem esse livro aqui, porque os 2 primeiros são livros héteros, tá? Esse aqui é o livro aquiliano dela, e que ele é o irmão do personagem principal do primeiro livro, que, se não me engano, é o dono do motoclube, que eu sei que tem um nome, mas eu não me lembro. E ele é muito amigo da principal do primeiro livro. E ele tem um crush no outro mocinho há muito tempo. E ele aparece nos 2 primeiros livros já. E acontece coisa com eles. Mas o crush que ele gosta, né? Ele é muito fodido das ideias da cabeça, sabe? Ele foi uma pessoa que sofreu muito abuso na infância e tudo mais. Ele tem problemas com toque, porque ele foi estuprado. Então a gente já tem mais um gatilho aqui, que é com estupro e tudo mais, mas se eu não me engano, não é que chega a ter cenas que são descritas, sabe? Mas que é muita da angústia do personagem. Até então é legal, mas o livro é uma enrolação. E um vai, um volta, vai, não vem. Aí é um personagem que fica provocando o outro. E aí o que tem problemas com... o que tem traumas de infância, ele não quer um relacionamento, mas ele não gosta de que chegue perto do mocinho. Ai, sério, eu cheguei longe ainda, tá? Não vou mentir. Eu tentei mesmo. Eu li 60% do livro. Até um momento que eu falei, ai, cara, não quero ler isso mais, sabe? Eu tô há 2 semanas tentando ler esse livro e não tá saindo nada e eu não tô aproveitando nada. Eu tô com tanto ódio que eu não quero ler mais. Enfim, aí abandonei. E o True Dark, que da Isa Feijó, que é, primeiro, uma música do One Direction, que é uma das minhas favoritas, tá? Bom dia. E segundo, é uma fanfic do One Direction, claramente. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês, todo mundo já sabe. Alfa, Beta, Ômega, que é esse mundo alternativo, não é um problema para mim. Leio, li e já reli coisas muito piores, tá? Porque, como vocês sabem, eu sou fanfiqueira há muito mais tempo, já tenho uns quase 15 anos, então, desde da minha finalzinho da infância ali, né, com coisas que eu não deveria ler, eu já estava lendo, então eu não tenho, de fato, problema com esse mundo alternativo. Mas quando ele é bem feito, entendeu? Quando eu chego aqui, eu falo, porra, a Ibo faz um troço desse, me faz uma raiva danada, mas eu termino o livro e eu fico pensando, caralho, que autora do caceta. É isso. Quando eu leio Through the Dark, eu penso, gente, isso aqui é patético. Mas não é patético muito ruim. Ah, gente, que preguiça. Ai, ele é um alfa-lupus, ai, e ele não consegue ninguém, ele é traumatizado. E aí chega uma pessoa, ele nunca viu, aí é um cara, é a alma gêmea dele. Uau, pronto. O plot tá aí, tá entregue na sua mão. Eu não quero mais ler. Sinceramente. Não tem um momento onde o personagem, nenhum dos 2 personagens, tá? Nem o Ômega, que não tá sabendo de nada, que não sabe de nada, que conhece o cara pela primeira vez, sabe que ele é perigoso, entre aspas, que todo mundo fica falando, se afasta desse cara, ele não é legal, sabe? Ele fica tipo, ai, e daí? Meu filho, puta que pariu, né? E aí você tem esse mocinho que ele tem todos os problemas com a família, com amigos, com confiar, sente o cheiro do filho da mãe,
uma vez, o cara não deve nem ter tomado banho. E ele cheira o cara uma vez só. E ele, ai, é minha alma gêmea. Ele não tem nenhum momento de negação. Gente, eu não quero ler isso, eu já li. Não preciso ler. Já li isso há, 10 anos atrás. Não é novidade pra Peraí, mim. eu não entendi. Eles são lobos ou... É porque Alfa, Beta, Ômega, ele vem de um universo alternativo onde você... Porque assim, calma. A maioria deles são shifters, então seria metamorfos. Ah, Então, tá. Segue em frente. isso, você tem instintos lobos, mas não é tá. toda a história Alfa, Beta, Ômega que se transforma em um lobo, tá? Tá, entendi. Entendeu? Enfim, mas nesse caso, se não me engano, esse é o caso. Enfim, gente, mas assim, olha, abandonei, eu li, acho que nem 30%, nem cheguei nas 50 páginas, eu já falei, ai, quer saber? Tem tanto livro melhor para ler, abandonei. E eu queria só fazer uma menção honrosa, mas isso daqui não é porque o livro é ruim. É porque eu tive que jogar toalha, porque eu leio muita coisa pesada, leio coisas ruins, leio coisas muito de baixa qualidade, mas assim, não é o caso desse, tá? Não tô alegando isso. Mas Damon, o Anjo do Caos, da Dani Medina, é um dark romance que viralizou por esses tempos. Nessa bolinha aquiliana de livros aquilianos que sai, ela deu uma viralizada. É um livro de dark romance. Eu li o primeiro livro, eu consegui ler, beleza e tal. Enfim, eu até tô acostumada. Só que o segundo livro... Então, gente, é bem complicadinho. Eu sou uma pessoa que eu não curto muito dark romance, todo mundo já sabe também. Apesar de eu ler muita coisa com máfia, mas é muito difícil de engolir o Damian, porque ele é uma pessoa agressiva, rancorosa. Aqui tem muito gatilho com estupro. Tem umas... Cara, morte, pesado. Eu abandonei, eu acho que eu ainda até voltaria a ler, mas eu tô num momento meio que, não estou segura para ler isso, me deixou um pouco mal, mas o livro é muito bem escrito. Eu só queria fazer essa menção honrosa porque me deixou um pouquinho traumatizado. Finalização do nosso programa de hoje, eu queria deixar uma mensagem para vocês, um lembrete, na verdade. Literatura não é um esporte competitivo. Literatura não é uma competição. Não é porque você leu 100 livros no ano e o seu coleguinha, como eu, leu 6 até agora, que eu sou menos inteligente que você. Não existe essa história de inteligência se medida pela quantidade de livros que você lê em um ano ou pela quantidade de livros que você lê em uma vida. Cérebros funcionam de várias maneiras diferentes. E essa é a razão pela qual não se justifica vocês darem palco para uma garota que fez sucesso no TikTok ensinando como você faz uma inteligência artificial, que é uma ferramenta, reproduzir resumos para que você acabe conseguindo ler 365 livros por ano. O que não faz sentido algum, porque não é você que está lendo, é a ferramenta que está lendo para você. Sem falar que a ferramenta pode produzir conteúdo enganoso, se vai que a ferramenta pode prejudicar o trabalho de outros artistas e vocês estão dando palco para isso, vocês estão tornando famosa só porque essa garota explodiu de seguidores do TikTok de um dia para o outro só por causa de um vídeo como esse. Incentiva a literatura como se fosse competição, quando na verdade deveria ser um hobby que traz tranquilidade, que traz paz, que traz felicidade, que traz aprendizado, principalmente para nós todos. Sabe, eu não entendo por que vocês querem isso, eu não entendo aonde vocês querem chegar com isso, mas eu espero que as pessoas sensatas que ouvem esse programa, e eu sei que existem muitas, a partir de agora comecem a avaliar melhor para quem as dão audiência. Tanto no sentido de ouvir, tanto no sentido de seguir. Porque tornar a gente estúpida e famosa é um grande erro. Não importa o quão bonita seja a arte do livro dessa pessoa, não importa o quão bonita seja essa pessoa, não importa o quão simpática essa pessoa pareça, se ela for estúpida e você se tornar famosa, você está cometendo um grave erro. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.